Bom, galera, estamos de volta então, de onde paramos. Nosso vídeo deu aí uma parada aqui quando estávamos falando sobre a estratégia argumentativa que se baseia na evolução histórica. Estamos vendo aqui os 6 tipos de argumentos que você pode usar na sua dissertação para melhorar, para deixar seu texto top, nota 10, você passar no Enem, certo? E fazer aquela faculdade que você deseja. Então, estávamos vendo aqui a evolução histórica. Uma estratégia argumentativa é você usar de argumentos que mostram uma evolução histórica. Aí você precisa se ligar, galera, nas aulas de história, geografia geral, nas aulas de sociologia, filosofia, arte, biologia, tudo, né, para você poder ter uma contextualização histórica do fato que você vai apresentar ali, da sua tese. Você precisa fundamentar sua tese em fatos que têm uma evolução histórica, em um fato histórico marcante que tem a ver com aquilo que você está falando. E se você não se ligar em todas as disciplinas que fazem parte do currículo da sua formação de aluno de ensino médio, você não vai conseguir. Mas você é uma pessoa esforçada, eu tenho certeza disso, e se liga nas aulas de história porque ela é muito importante. Todo homem tem que ter consciência de pelo menos 3.000 anos de história. Quem disse isso não sou eu, quem disse isso foi um grande pensador. Vamos ler aqui então. Esse tipo de argumento envolve cronologia, ou seja, tempo e espaço. Você precisa saber abordar um fato histórico referente ao assunto em pauta, com datas, locais e fatos ocorridos. Então veja que não é somente citar, você precisa situar. Você precisa saber, por exemplo, datas importantes, galera. Revolução Industrial, Revolução Francesa, Independência do Brasil, Proclamação da República, a publicação da Lei Áurea. Essas datas, galera, isso é o básico do básico, certo, galera? Compreender o que estava por trás daquilo que é mostrado aí nos livros de história, para que você tenha uma visão crítica da história. Então, vamos ver aqui quais são os operadores argumentativos que servem para nos dar essa ideia aqui, ó, de uma evolução histórica. Quais são as palavras ou expressões que, quando a gente usa, nos transmite essa ideia de tempo? Tá aqui, ó, a gente estuda isso também lá, quando a gente está vendo as conjunções subordinativas, aí tem as temporais, vocês lembram delas, né? Aqui, ó, vamos ver aqui as principais, ó, antes, depois, posteriormente, quando, logo que, assim que, logo após, a princípio, no momento em que, pouco antes, pouco depois, atualmente, hoje, frequentemente, nesse meio tempo, sempre que, assim que, desde que. Vocês sentiram falta de uma coisa aqui, né? Que muita gente aí costuma usar nas redações. Mas isso daqui, galera, a banca examinadora já excluiu, né? Já botou para fora isso aqui há muito tempo, e muita gente ainda continua colocando isso no texto dissertativo argumentativo, numa redação do Enem. Hoje em dia, galera, não use essa expressão, que isso aqui é lugar comum. O que é lugar comum? É aquela frase, aquela expressão que todo mundo usa, que já perdeu o efeito. Então, esse hoje em dia aqui, exclua isso daqui da sua redação. Se você ainda usa isso, não use mais. Não aparece aqui, ó, entre os marcadores temporais. Atualmente, substitua esse hoje em dia por um atualmente, por um hoje, certo? Nada de hoje em dia. Isso aí todo mundo diz, hoje em dia as coisas são diferentes. Hoje em dia, sempre, isso aí é lugar comum, todo mundo fala, tá na boca de todo mundo. E você não pode escrever uma redação baseada em lugar comum. Tira esse hoje em dia. Se você ainda escreve esse hoje em dia, exclua da sua redação. Vamos ver então aqui um exemplo no texto, como é que aparece essa estratégia de evolução histórica. Vamos ver aqui nesse texto, olha, em primeira instância, cabe destacar o panorama histórico político da segurança pública, que influi em seu perfil odiernamente. Na época do período militar, olha, veja bem que ela vai buscar um período muito polêmico aqui na nossa história, um período em que foi suspenso todos os direitos civis do cidadão. Na época do período militar, acentuou-se o esfalecimento
de uma sociedade democrática em virtude da doutrina de segurança nacional, uma lógica puramente autoritária de conduta. Os modelos e as ações de segurança pública limitavam-se à contenção social, com o uso de força, de armas de repressão. Contudo, essa ótica é perceptível no comportamento das ações policiais, que são enfatizadas pelo terror e violência. Marque essa frase aqui, que ela é importante para a nossa análise aqui desse parágrafo. Essa frase aqui, certo? Um exemplo que permite ilustrar isso foi a ocupação militar da comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, marcada pelas guerras entre traficantes e os próprios policiais, ceifando centenas de vidas inocentes no meio do conflito. Galera, vocês perceberam aqui, né, que esse texto ele utiliza tanto da estratégia de uma evolução histórica quanto da estratégia da exemplificação. Veja que aqui ele trouxe um exemplo atual para a sua argumentação, quando ele fala aqui, ó, um exemplo que permite ilustrar, né, foi a ocupação da Rocinha. Para quê? Para mostrar isso, ó. Veja que o autor desse texto está falando da violência, né, da forma violenta da polícia agir em algumas situações, em determinadas situações. Então ela busca um elemento histórico, que é lá no período da ditadura militar, onde a noção de segurança nacional se baseava na repressão, no autoritarismo, no uso da força. Então ela faz esse resgate histórico para mostrar que isso ainda existe muito em ações de muitos policiais, que acham que tem que ser assim, que é assim que deve ser feita, colocada a segurança para o cidadão, é por meio da força, por meio da repressão. Então aqui é um parágrafo muito bacana, que trouxe esse exemplo de uma evolução histórica e trouxe aqui também um exemplo de argumento por exemplificação, beleza? Então, para finalizar essa parte de desenvolvimento, tipos de argumentos, o último aqui é o de contraposição. Galera, isso aqui é muito importante, esse tipo de argumentação. Veja bem aqui o que é que diz. Ó, aqui você pode contestar uma ideia, por exemplo, afirmando como algo acontece e em seguida dizendo o porquê de não funcionar. Veja bem aqui, você vai dar um exemplo, você vai dar um fato e dizer que esse fato não funciona e por que não funciona. Um exemplo, digamos aqui, digamos que tenhamos que fazer uma redação sobre o modelo de desenvolvimento das regiões de floresta no Brasil, baseada no desmatamento, na retirada da floresta para a plantação de soja, para a criação de gado. Você pode, numa redação que traga um tema desse tipo, dizer que isso não funciona e mostrar por que não funciona, né? A floresta ela tem muito mais valor em pé do que derrubada. E dizer também que derrubar a floresta amazônica, por exemplo, é você condenar as regiões do sul e sudeste do Brasil a períodos terríveis de situações climáticas inimagináveis, uma vez que há uma teoria muito aceita de que há um verdadeiro oceano flutuando aqui da Amazônia para a região sul e sudeste do Brasil. Ou seja, as árvores aqui funcionam como bomba d'água, elas bombeiam as águas do subsolo, essa água vai para a atmosfera em forma de vapor de água e desce fertilizando as regiões sul e sudeste do Brasil. Agora imagine se for derrubada essa floresta. Estaremos condenando todo o país, toda essa área, não só o país, mas o Brasil, mas os países vizinhos, a uma situação climática catastrófica, né? Então, você vai dizer que um tipo de ação não funciona e dizer por que não funciona. Essa é argumento de contraposição. Podem ser mostradas duas perspectivas diferentes sobre o mesmo argumento, denotando um contraste de opiniões. Uma forma de fazer isso é você buscar os argumentos contrários. Você já prevê o que as pessoas que pensam o contrário iriam dizer disso. Existe uma formulazinha quando você diz assim, algumas pessoas pensam o contrário, né? Para alguns, aí você coloca ali o posicionamento contrário do que você está defendendo e para poder mostrar o ponto fraco daquela argumentação, certo? Ok.
Então vamos ver aqui quais são os operadores argumentativos que funcionam para esse tipo de argumento, que é o argumento de contraposição. Quais são eles? Aqui, ó, para esse tipo de parágrafo são... aqui, galera, isso aqui é conhecido nosso, ó. Mas, porém, entretanto, no entanto, todavia, senão, embora, ainda que... Até aqui nós temos o que, galera? Nós estudamos isso aqui lá quando a gente estudou as conjunções coordenativas, o que? Adversativas, né? As conjunções coordenativas adversativas. A gente viu esse grupo de conjunções. Mas, porém, entretanto, no entanto, todavia, são as adversativas. Servem para introduzir uma frase que contrapõe aquilo que foi dito antes, né? Uma oposição, uma contraposição. Então aqui, ó, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Aí aqui nós temos as concessivas, que trazem também no período composto por subordinação ideia semelhante, ó. Embora, ainda que, mesmo quando, apesar de que, se bem que, não obstante, etc. Então essas daqui já são um grupo de conjunções que a gente conhece bastante, tanto como aqui o grupo das conjunções coordenativas adversativas, quanto aqui das subordinativas concessivas, né? Subordinativas concessivas adverbiais. Ok, vamos ver o exemplo aqui, o exemplo de um texto que traz esse tipo de estratégia argumentativa. Aqui, ó, outro sim, é importante destacar o papel da educação no combate a essa situação, já que, assim como preconizado pelo educador brasileiro Paulo Freire, se a educação não pode transformar uma sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Tal pensamento evidencia o poder transformador da educação. No entanto, a educação oferecida no Brasil pelo sistema público ainda não é expansiva e de qualidade, principalmente em comunidades carentes, na qual muitos jovens acabam recorrendo ao mundo da criminalidade, aumentando os índices de violência e prejudicando o sistema público de segurança. Tá vendo aqui, galera? Aqui fez uma contraposição, né? Quando coloca aqui, ó, esse no entanto, poderia ser o mas, porém, não obstante, né? Para fazer uma contraposição entre o que é dito antes e o que vem depois. O que é dito antes aqui, ó, o Paulo Freire, o grande educador brasileiro que foi tão atacado nos últimos anos aqui no nosso país, é um educador que serviu de exemplo para o mundo inteiro. O mundo inteiro reverencia as ideias de Paulo Freire. Paulo Freire foi um grande educador, o patrono da educação no Brasil. Ó, se a educação não pode transformar uma sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Ou seja, para que haja mudança na sociedade, é preciso que a gente tenha uma sociedade, uma população educada, consciente de seus direitos e deveres, sabendo que pode lutar, que pode reivindicar aquilo que lhe é seu por direito. Nós vivemos em uma sociedade. Sociedade, aqui numa análise, é onde os sócios têm direitos. Então, se eu estou numa sociedade, estou me prejudicando naquela sociedade, o que acontece? Ou eu brigo para mudar o que está me prejudicando, ou então eu saio daquela sociedade. Não dá para receber uma injustiça social sem reclamar. Mas a pessoa, para ter consciência disso, ela precisa ter uma educação de qualidade. Aqui, então, o que coloca aqui, ó, para contrapor essa ideia? Tal pensamento evidencia o poder transformador da educação. No entanto, ou seja, mas, apesar da gente saber disso, que a educação tem um poder transformador, o que acontece? A educação oferecida no Brasil pelo sistema público ainda não é expansiva e de qualidade, né? Principalmente onde? Aqui, galera, nas favelas, ó, nas comunidades carentes, onde tem o jovem lá, a maioria preto, pobre, né? Favelado. É lá onde a polícia chega batendo primeiro para depois perguntar quem é. Certo? E o que acontece quando o jovem não tem essa saída na educação? A educação não oferece para o jovem uma porta de saída para a miséria que ele vive. Ele procura, ou ele às vezes nem procura, ele é jogado numa situação que é o mundo do crime. É a única oportunidade que às vezes ele tem na vida. Beleza? Então aqui é um excelente parágrafo que serviu para dar uma ilustração boa a esse tipo de argumento de contraposição. Beleza, vamos aqui para o nosso próximo slide, que é a conclusão.
Vamos falar aqui da conclusão, depois nós vamos fazer um vídeo especialmente sobre a conclusão. Vamos ver aqui o que está dizendo. Ó. Na hora de fechar o texto, pode ser usado um conectivo de conclusão, que são esses daqui, ó. Portanto, dessa forma, sendo assim, entre outros. Galera, a conclusão do texto é muito importante porque é a parte onde você vai arrematar tudo que você disse antes. Tem que estar linkado com o que você disse lá na introdução, tem que estar linkado com o tema principal, tem que estar linkado com o que você foi argumentando. E aqui tem uma observação importantíssima com relação ao Enem. A gente precisa dizer o seguinte, que no Enem é exigido que você apresente uma proposta de intervenção para o fato analisado. Olha aqui, então retome em forma de síntese a ideia principal, o tema principal ele precisa ser retomado aqui. Dessa forma, o desenvolvimento da Amazônia baseado no desmatamento, então aí você vai fazer a sua conclusão do que foi apresentado no texto. Vamos ver aqui o próximo slide que também continua falando sobre a conclusão. Ó, no caso do Enem, aquela observação que eu quero trazer aqui para vocês sobre o Enem. A redação do Enem especificamente é cobrada uma proposta de intervenção em que o candidato apresenta uma tentativa de solucionar o problema discutido. Você precisa aqui na sua conclusão da redação do Enem dizer o então. Então, já que é assim, o que precisa ser feito, galera? Então, aí você vai dizer o que fazer, né? Já que, por exemplo, no caso de você estar falando sobre a diminuição da idade penal e você argumentar que a diminuição da idade penal de 18 para 16 anos não vai resolver o problema da criminalidade entre os jovens, se você disse isso na sua redação o tempo todo, então o que fazer? Você não pode só criticar, você tem que apontar uma solução. Então, o que deve ser feito? Mas só que você não vai só dizer o que deve ser feito, você vai também ter que dizer o como vai ser feito isso, né? O que vai ser feito, como vai ser feito, onde vai ser feito e quem vai fazer, certo? Quem? Então tudo isso daqui precisa ser respondido na sua conclusão, numa proposta de intervenção, ou seja, numa proposta que você vai fazer para tentar solucionar o problema analisado. Se você disser, por exemplo, que na Amazônia o modelo de desenvolvimento que se baseia no desmatamento, na retirada da floresta para a plantação de capim, para a criação do gado ou para o agronegócio se expandir, se você disser na sua redação, com base em argumentos, que isso não é apropriado para a Amazônia, então aqui no final você vai ter que dizer o que fazer então. Porque você não pode abandonar o tema, finalizar o tema sem apresentar uma proposta de intervenção. Então, essas perguntas aqui, o que, como, onde e quem você precisa dizer na sua redação, na sua proposta de conclusão. Beleza? Vamos ver aqui o próximo slide. Bom, aqui eu trouxe só para ilustrar uma redação do Enem, tipo Enem. Veja que essa redação, ela tem um título aqui, O Valente, o Lobo do Homem, né? O Valente, o Lobo do Homem. Eu acho que é isso, está muito pequeno. Eu quero só analisar aqui a estrutura. Não vai dar para ler, tá manuscrita, né? Bom, aqui essa redação, veja bem, ela fechou com 28 linhas. Beleza, perfeito. Aqui, o primeiro parágrafo, que é a introdução, certo? A nossa introdução dessa redação. É nesse modelo aqui que vocês vão ter que elaborar uma redação, galera. Introdução, certo? Vem aqui a introdução, primeiro parágrafo. Veja quantas linhas tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um parágrafo de 7 linhas, introdução, 7 linhas, certo? É importante você escrever um parágrafo não muito pequeno e não muito grande. Eu costumo cobrar dos meus alunos em sala de aula um parágrafo de 5 a 8 linhas no máximo. Porque menos de 5 linhas, galera, fica um parágrafo que dá a entender que você tem poucos argumentos, você não tinha o que dizer. Agora, um parágrafo que ultrapasse 8 linhas, pode ser que você fale demais ali, escreva demais. Aí você cai naquela música do Legião Urbana que diz, fala demais por não ter nada a dizer, né? Então vamos pensar nisso. Um parágrafo de 5 a 8 linhas no máximo, estourando. Mas isso não é regra.
Isso vai depender muito do seu poder argumentativo. Eu já li parágrafos de 12 linhas que eram perfeitos, excelente. Assim como tem parágrafos com menos de 4 linhas que também é perfeito, excelente. Mas vai depender do seu traquejo com o texto, beleza? Por enquanto vamos treinar nessa margem de 5 a 8 linhas no máximo. Aqui, ó, nesse caso aqui, essa redação ela tem 2 parágrafos que formam o desenvolvimento. Aqui o primeiro parágrafo é a introdução, certo? O primeiro parágrafo aqui é a introdução. Aí o segundo e o terceiro parágrafo formam o que? O desenvolvimento. Ó, o segundo parágrafo, terceiro parágrafo é o desenvolvimento. Aqui, ó, o segundo parágrafo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veja que manteve aqui um projeto de texto. Ó, 7 linhas também no segundo parágrafo. 7 linhas. Aqui, o terceiro parágrafo, que é o segundo parágrafo da conclusão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 linhas. Veja que aqui a pessoa escreveu 10 linhas, escreveu bem. Então, quando eu digo assim que muita linha pode ser que pode ser, galera, mas como é bom eu dizer e falar novamente, isso não é regra. Pode ser. Quando o cara ainda não tem muita habilidade, que ele escreve um parágrafo grande de 10 linhas, é um parágrafo grande, ele se perde. Precisa ter muita técnica já apurada aqui para não cair no erro de ficar repetindo a mesma coisa. Aí veja bem aqui, eu teria feito o terceiro parágrafo menor para escrever mais na conclusão. Eu não vou ler aqui a conclusão. No entanto, uma conclusão tem 1, 2, 3 linhas a conclusão. Eu acho pouco para uma conclusão no estilo Enem. Uma conclusão no estilo Enem, com 3 linhas, 3 linhas é muito pouco para você dizer o que, como, onde e por quem, né? É pouca linha, precisa ter muito traquejo. Então aqui, olha, veja que ficou, ó, 7 com 7, 14, 14 com 10, 24, com mais 3, 27, né? 27 aqui, tudo bem, parou aqui na linha 29 porque tem aqui o título. O título não conta como texto, certo, galera? Não vai contar no texto o título. Então aqui, de fato, a redação teve 27 linhas. Então esse daqui é um modelo de redação que vocês vão treinar, que a gente vai treinar até vocês ficarem seguros, chegar lá no dia do Enem e fazer a redação com tranquilidade. Você vai primeiro responder todas as questões objetivas, vai deixar ali 1h30 mais ou menos para a sua redação e vai escrever com toda tranquilidade, vai refletir sobre o tema, vai fazer a delimitação do tema, vai organizar as suas ideias, buscar aquilo que pode servir de argumento, decidir pela melhor estratégia, dentre essas daqui que a gente estudou nesse vídeo, se é a exemplificar, se você vai contrapor, você que vai decidir na hora com muita segurança sobre isso, beleza? Aí você vai fazer a sua redação com toda tranquilidade na folha rascunho e vai passar limpo com tempo tranquilo e vai fechar e vai partir para o abraço, show de bola. Beleza. Bom, então eu fecho esse vídeo com vocês, com essa imagem dessa pessoa fenomenal, que é a professora Irandé Antunes, com essa frase dela que eu não me canso de repetir para vocês. Para se fazer uma boa redação, é preciso saber fazer e ter o que dizer. Isso daqui para mim vira um binômio, né? Uma formulazinha aqui na hora de trabalhar a redação. Aqui, ó, é uma equação. Na verdade é isso que eu quis dizer, não é um binômio, não, é uma equação. Você precisa saber fazer e ter o que dizer. Em termos de importância, o saber fazer é tão importante quanto ter o que dizer. É uma equação aqui, precisa estar equilibrado. Você precisa saber fazer tanto quanto precisa ter o que dizer na sua redação. Beleza, galera? Então é isso. Ficamos por aqui. Agora sim, fechou essa parte sobre o texto dissertativo, argumentativo. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e a gente se vê com o nosso próximo vídeo.